Graça e paz, querida igreja, que alegria estarmos juntos em mais uma aula para conhecimento, para ampliar o nosso conhecimento das coisas de Deus. Você está participando da 11ª aula do curso que nós oferecemos, Conecta. Eu tenho um material aqui que eu quero te mostrar. Esse material, ele serve de base para os nossos estudos aqui, e esse material tem servido como norteador das nossas aulas aqui. Você é muito bem-vindo nesta aula, é com alegria que eu quero te acolher. Hoje nós estamos trabalhando no nosso curso baseado neste fascículo aqui, o Conecta, que é o curso de formação de discípulos, o módulo 1, onde a proposta é que você se conecte com a sua nova vida. E nós temos explorado, além deste material, outros materiais que nós temos acesso, e hoje é a nossa 11ª aula. Esse material está disponível no meu canal do YouTube. Eu quero convidar você a se inscrever neste canal, a acionar lá o sininho para quando a gente postar algum vídeo novo, você ficar sabendo também. E lembrando você que no chat aqui você pode fazer as suas perguntas, pode fazer as suas colocações e interagir com a gente neste mundo online, tá bom? Você é muito bem-vindo, alegria estarmos juntos. Se você se lembrar, na nossa última aula, na 10ª aula, nós começamos a trabalhar a história da igreja, do povo de Deus, desde Abraão, e fizemos uma passada rápida e chegamos até por volta do 4º século da era cristã. Chegamos e eu, no finalzinho da aula, eu dei um spoiler da aula de hoje, que é falar sobre a romanização do cristianismo e os desdobramentos disso nos séculos vindouros. Então, o nosso tema hoje é sobre isso. Eu não vou aprofundar na introdução, mas só vou pegar um gancho lá em Atos capítulo 2, quando Deus começa a igreja no dia de Pentecostes, mandando o Espírito Santo, e através da ação do Espírito Santo a igreja passou a existir. O Deus conosco, Emanuel, Deus presente, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, da mesma essência, da mesma substância, está até hoje habitando e movendo esta igreja, que também o apóstolo Paulo faz uma metáfora comparando com o corpo de Cristo. E eu disse na aula anterior que a perseguição da igreja no início se deu pelos judeus. E com o final do judaísmo, enquanto uma organização lá em Jerusalém, por volta do ano 70, quando o Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém, então a perseguição pelos judeus diminuiu. E aí a perseguição começa através do Império Romano. O primeiro imperador a perseguir a igreja foi o imperador Nero, por volta do ano 60. Ele desencadeou uma grande perseguição contra a igreja, e depois nós tivemos momentos de intervalo, altos e baixos no que diz respeito à perseguição. Havia época em que a perseguição aumentava exponencialmente, havia época de calmaria, e assim foram os primeiros séculos, aquilo que nós chamamos da era dos pais da igreja ou da patrística, até chegar naquilo que eu falei na nossa última aula, na época do 4º século, ano 300, quando o imperador é Constantino. Aqui existem na história algumas versões, que não quer dizer que uma esteja certa e a outra errada, elas podem se completar, e essas versões, de fato, elas podem ser parte de um todo, mas a história, quando você vai tentar aprender um pouquinho ou estudar um pouquinho, você vai descobrir que no ano 312, o imperador Constantino, ele teve uma experiência, alguns acreditam que foi um sonho, outros dizem que foi uma visão. Pode ter sido as duas coisas, que ele ia para uma grande batalha e ele vencia essa batalha com o símbolo da cruz. Alguns da história também dizem que a sua mãe Helena também sonhou com isso. E como eu estou dizendo, não quer dizer que sejam versões alternativas, uma em detrimento da outra. Pode ser que essas coisas acontecerem em momentos diferentes e cada um dá uma ênfase em um aspecto dessa história. Mas o que há de consenso é que no ano 312, o Constantino foi para uma guerra e ele colocou o símbolo de uma cruz usando uma lança. E você se lembra que até essa época, no Império Romano, a cruz era a forma como o Império Romano, Roma, executava os seus sentenciados à morte.
Mas agora a cruz também é símbolo do cristianismo. E o cristianismo que está em alta, ele passa a fazer parte de uma estratégia militar de Constantino, se a gente pode dizer assim. E Constantino, em 312, nessa batalha, ele conseguiu vencer. E aí, no ano de 313 da era cristã, o Constantino ele faz do Édito de Milão, junto com outro monarca, e na cidade de Milão, lá no norte de Roma, a história nos conta que ele assinou o Édito de Milão. O que quer dizer? O que dizia este édito? Ele declarava a expressão de que todas as religiões eram possíveis. Havia, a partir daquele édito, a liberdade religiosa no Império Romano. Agora não se deveria só adorar ao semideus imperador, venerá-lo, mas qualquer expressão religiosa era aceita. O Édito de Milão, então, diminuiu um pouco as perseguições contra todas as religiões da época, incluindo o cristianismo. Isso foi no ano de 313. Naqueles anos seguintes, o que acontece é que o cristianismo começa a tomar corpo. É importante destacar que aí não havia uma igreja institucionalizada. Existiam muitos bispos. Quem que é o bispo? É o pastor dos pastores. O bispo, a palavra no grego é episcopo, quer dizer um supervisor, um presbítero. E a história nos conta, então, que no ano 325 da era cristã, por causa desse movimento crescente, mas desordenado, com muitas heresias surgindo, locais, você sabe que os meios de comunicação eram precários, acontecia tudo através das estradas do Império Romano. Então, no ano 325, o imperador Constantino, ele convoca um concílio, que é considerado o primeiro concílio ecumênico do cristianismo. O primeiro concílio, de fato, foi lá em Jerusalém, está no livro de Atos. Esse seria, no quarto século, o concílio convocado, preste atenção, pelo imperador Constantino. A história conta que ele convocou e pagou as despesas de mais de 800 bispos espalhados por todo o Império Romano. De fato, alguns dizem que somente 200 bispos participaram. E é curioso destacar que o próprio bispo de Roma, por já ser avançado em idade, ele não participou, mandando 2 representantes, 2 presbíteros lá, representá-lo nesse concílio. O concílio convocado pelo imperador foi na cidade de Niceia, na atual Turquia. E esse concílio foi presidido pelo Constantino. Então, olha que coisa interessante. É um concílio da igreja cristã, que ainda não estava institucionalizada, que era uma igreja espalhada quase que organicamente, a capilaridade muito grande por todo o Império Romano. Por isso, ela já era, por muitos, dita como uma igreja católica. Eu não sei se você sabe desse detalhe, mas eu quero te contar. A palavra católico no mundo do Império Romano, cuja língua era o latim, a palavra católica era um adjetivo para algo que fosse universal. Então, o Império Romano, ele era universal. Todo mundo conhecido da época, na Ásia, África, Europa, era tudo controlado pelo Império Romano. Como eu já disse, quem não estava debaixo do controle do Império Romano eram considerados os bárbaros. E a história conta, então, que naquela época, ser chamado de católico era um adjetivo, era uma qualidade do Império Romano, porque o Império Romano era católico. Na língua latina, o Império Romano era universal. Então, o imperador católico, o imperador Constantino, ele convoca todos os bispos da igreja cristã, que até então não estava institucionalizada, ele convoca para Niceia. E ali muitas coisas são distribuídas, são elaboradas, muitas coisas são organizadas. Uma grande discussão que se fazia no meio cristão na época era com relação à Trindade. Tinha um bispo chamado Ário, que deu origem ao arianismo, que ele dizia que Jesus, de fato, não era Deus, que Jesus não era como Deus eterno, mas que Jesus tinha sido as primícias da criação de Deus. Então, nesse concílio, tudo isso foi discutido e houve unanimidade em aprovar a questão. Aliás, unanimidade não.
2 bispos votaram contra, foram excomungados e se juntaram ao Ário para, naquela época, então, se decidir aquilo que nós cremos hoje. Como eu já disse numa das aulas anteriores, o que se refere, do que se trata a Trindade. Interessante observar que o Concílio de Nicéia foi presidido pelo imperador de Roma, Constantino, ano 325. Dali para frente, ano 326 em diante, é que houve essa assimilação, ou a igreja deixa de ser uma igreja perseguida para ser uma igreja oficial. É importante destacar que somente no ano 380, o imperador Teodósio, que oficializou a igreja cristã como igreja do Império Romano. Então, nós estamos falando do ano 325, 326, muitos imperadores e bispos se sucederam até chegar à oficialização da Igreja Romana, isso já no ano 380. Um detalhe curioso também que é importante eu destacar aqui é que com o Concílio de Nicéia, no ano 325, 326, aí começa a haver a volta para Jerusalém, porque agora a igreja é uma igreja que tem liberdade. E aí vem aquela história de Helena, na tradição católica, Santa Helena, mãe de Constantino, que vai para Jerusalém e começa a construção dos primeiros edifícios cristãos, que até então, isso só no quarto século, acontece. Um detalhe interessante da história romana é que Constantino ele não gostava de Roma. Então ele constrói uma cidade para ele chamada Constantinopla. E essa cidade é onde hoje é Istambul, na Turquia. E aí no ano 330 da era cristã, Constantino ele se muda para Constantinopla. Ele sai da cidade de Roma, que até então era o centro do império onde residia e morava e presidia o imperador Constantino. Com a saída de Constantino para Constantinopla no ano 330, o bispo de Roma, que continua em Roma, ele passa a ter uma ascendência ainda mais clara sobre a igreja que agora está se romanizando, está se institucionalizando. E as coisas então começam a tomar uma característica que faz com que a igreja original, como eu disse anteriormente na última aula, aquilo que antes era fruto de mártires que morriam por causa da fé, aquilo que até então era fruto de uma conversão genuína, aquilo começou a se tornar algo comum e algo que acontecia só pelo simples fato da pessoa ser uma romana. Ela era cidadã romana, ela tinha direito a ser uma cristã, sem nenhum compromisso, sem nenhuma experiência como é essa que eu e você estamos tendo hoje de vivermos uma fé verdadeira. Como eu disse anteriormente, imagine que o governador aqui do estado de Goiás, ele se converta ao cristianismo através da igreja metodista. Não estou entrando no mérito aqui de quem é o governador e qual é a fé dele, mas só para ilustrar. E ele decida por um decreto que todo servidor público estadual vai ser metodista. E essa lei passe pela Assembleia, e aí isso faz com que toda a seriedade do processo de se tornar membro de uma igreja, através de uma experiência de conversão, através de um processo de discipulado, se perca. Foi isso que aconteceu com os cristãos da segunda etapa do quarto século, quando o cristianismo passou a ser esse cristianismo institucionalizado. Queridos, com o passar do tempo, você sabe que eu não estou dando uma aula de história, você deve se sentir desafiado a pesquisar muito, você vai aprender muito mais do que essa superficialidade que eu estou contando para você. Mas, com o passar do tempo, o cristianismo foi tomando cada vez mais esse entendimento, essa visibilidade através da instituição do Império Romano. Como eu disse anteriormente, o Império Romano estava em decadência e você sabe que todos os impérios têm os seus ciclos, outros impérios surgiram, o Império Bizantino, o Império Otomano, o Império Muçulmano, o Império Inglês, e hoje nós estamos debaixo de outros impérios a nível mundial. E com a decadência do Império Romano e a ascendência do cristianismo, o cristianismo institucionalizado
passou a dar sequência àquilo do Império Romano que foi a intenção do imperador perpetuar. Então, por exemplo, qual era a sede do Império Romano? Roma. Qual era a língua oficial do Império Romano? O latim. E essas coisas se perpetuaram na igreja romanizada, na igreja cristã, que passou a ser institucionalmente igreja romana. E aí é interessante observar um detalhe. Aquilo que originalmente era um adjetivo, a igreja católica, passou a ser um substantivo. Então, você acabou de me ouvir dizendo que o Império Romano era católico porque ele estava em todo mundo conhecido da época. Agora a igreja ela é católica e o adjetivo que a representava ser conhecido em todo mundo da época passa a ser um substantivo. E ela passa a se identificar como igreja católica. E aí há uma transição. É interessante observar. Os imperadores eram considerados semideuses. E aí você tem a figura, no cristianismo, você não tem uma figura de um semideus. No cristianismo você tem Deus e você tem o ser humano. Então, onde colocar a figura do imperador numa situação onde tem Deus, tem o imperador no Império Romano, que é considerado um semideus digno de adoração, e o ser humano? Como uma religião que não contempla a ideia de semideuses para encaixar os imperadores, essa religião vai ser a religião oficial do Império Romano. Aí, onde nós podemos atribuir o surgimento da figura dos santos. Os santos na tradição católica, eles são considerados cristãos acima da média. Por que não dizer semideuses? Os santos da tradição católica, eles foram pessoas que viveram aqui na Terra de uma forma diferenciada, foram martirizados na sua maioria, e por isso hoje, na tradição católica, eles estão no céu intercedendo pelos católicos aqui na Terra, pela humanidade aqui na Terra. Ora, quem são esses dentro desse resgate da figura do Império Romano? São semideuses. Então, não sei se você sabe, mas pesquise e você vai descobrir que a maioria dos imperadores desta era essa maioria se tornou santos da Igreja Católica. E até hoje, quem beatifica, quem santifica um cristão, tornando-o na categoria de santo, porque eu não posso dizer o termo que nessa comparação semideus, senão a Igreja Católica. Então a Igreja Católica hoje é quem reconhece quem são os cristãos que hoje podem interceder pelos romanos, pelos católicos diante de Deus. E lá no início, essa figura, ela estava representada ou estava baseada na figura dos imperadores. Então, aí a gente consegue entender por que houve essa inserção no contexto cristão da figura dos santos, dos intercessores. Outras coisas que aconteciam na época, com relação à adoração, à veneração dos imperadores, passou a ser prática dentro da igreja romanizada, da igreja romana. Por exemplo, a questão do incenso, muitas das coisas que se usa hoje nesse aparato, nos paramentos do clero romano, tem a sua origem nesse contexto de institucionalização, quando o imperador passa a fazer parte da vida do cristianismo. E se você pesquisar, você vai ver, a partir desses séculos que começa a haver o reconhecimento da intercessão, o poder temporal do Papa. Queridos, com a ideia do bispo de Roma passando a ser o Papa, o poder temporal passa a estar na mão do Papa. A história conta que existiram momentos onde 4 papas disputavam o poder. Alguns dizem que a própria Joana d'Arc, na França, foi considerada uma papisa por muitos. Mas a nação que tivesse o Papa reconhecido por toda a igreja, ela tinha um poder muito maior. Esse reino era um reino que se destacava. Então, existiram momentos que na França, na Itália, em outros lugares, papas disputavam o poder. Se você não conhece, procure um pouco da história da família Borgia. Você vai ver como aconteceu esse tempo
que muitos chamam a Idade das Trevas, ou a Idade Média. E aí, então, o cristianismo, ele estava institucionalizado, romanizado, muitas características se perderam da fé genuína, da fé verdadeira, e isso vem os séculos seguintes, e aí eu quero fazer um destaque no ano de 1054. O que acontece em 1054? 1054 é o primeiro cisma dessa igreja que foi romanizada, que foi institucionalizada no quarto século. É o chamado Cisma do Oriente. Você se lembra que eu falei agora há pouco que uma parte do poder do império foi transferido para Constantinopla, na Turquia. E a outra parte ficou em Roma. E depois da morte de Constantino e de outros imperadores, começou a haver uma disputa pelo poder do Oriente e do Ocidente. E a capital do Ocidente era Roma e a capital do Oriente era Constantinopla, na Turquia. No ano de 1054, houve o cisma do Oriente. E as igrejas católicas que romperam com Roma criaram ou formaram uma igreja chamada Igreja Católica Ortodoxa. A diferença da Igreja Católica Ortodoxa não está nas doutrinas. As doutrinas são praticamente as mesmas. O que difere é a questão da Igreja Católica Ortodoxa não estar submissa ao Papa. Então, por essa disputa de poderio político, o centro do poder que era em Roma, e durante muito tempo foi reivindicado para o Oriente, para Constantinopla, houve essa disputa, houve um cisma, e o Ocidente ficou sob os cuidados do Papa no Vaticano, em Roma, e o Oriente criou. E aí tem muitas ramificações dessa Igreja Católica Ortodoxa. Ela tem o patriarca também, mas não na figura tão centralizada quanto o Papa na tradição romana. Esse é o primeiro cisma da Igreja unida a partir do Império Romano, foi então em 1054. E hoje nós temos, aqui em Goiânia, nós temos ali na República do Líbano, uma igreja católica ortodoxa. E lá no Oriente, no leste europeu, na Rússia, é muito forte o catolicismo ortodoxo. Na verdade, na ramificação cristã, é a terceira grande expressão. A primeira romana, a segunda protestante e a terceira ortodoxa, no ano de 1054. As coisas continuam acontecendo, o poderio da igreja no mundo todo é algo diferenciado, é algo muito importante. Eu gosto de, quando eu falo isso, citar um exemplo aqui do nosso Brasil recente para ilustrar a influência da religião institucionalizada naquela época. Quem aqui é mais experiente como eu, você vai se lembrar que no ano de 1990, quando o presidente era Fernando Collor, o Collor ele tomou uma decisão e articulou lá no Congresso uma mudança na questão dos feriados. O Collor entendia que um feriado no meio da semana quebrava a produção industrial, a questão comercial, os bancos, tinha aquela história de feriado emendado. Então isso atrapalhava muito, segundo o Collor na época, a questão econômica. E aí se decidiu que todos os feriados seriam comemorados na segunda-feira. Então, feriado na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, trazia para a segunda-feira. Os bancos fechavam na sexta, o comércio no sábado, aí emendava com a segunda e, entre aspas, o prejuízo da quebra na cadeia produtiva e comercial era menor. Nas bolsas, tudo era menor. Por que isso não funcionou? Funcionou durante pouco tempo. Porque nas cidades menores e também nas grandes cidades, quando era um feriado religioso, o que acontecia? O padre não concordava com a antecipação. Então, por exemplo, dia de Corpus Christi, que é um dia importante na tradição católica, é na quinta-feira. Segundo esse decreto, essa comemoração seria na segunda. Aí na segunda era o feriado nacional, feriado bancário, parava tudo, porque o feriado tinha sido antecipado. Na quinta-feira, que era o dia da comemoração religiosa,
haviam as procissões e as decisões de continuar aquele dia sendo um dia de não trabalho. Então, o tiro saiu pela culatra. Ao invés de melhorar, piorou, porque criou um feriado a mais e esse projeto acabou ficando em desuso, caindo por terra. Então, eu estou citando algo que aconteceu no ano de 1990, aqui no Brasil, para falar da influência da religião, para falar da influência do clero, decidindo que as cidades iam continuar comemorando o feriado religioso do Dia do Santo no dia certo e não no dia que o banco fechasse ou que o governo mandasse. Você imagina isso no ano 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Nessa época, o poderio da Igreja Romana era muito grande. O poder temporal do Papa era algo extraordinário. Mas, queridos, isso fazia com que muitos cristãos se rebelassem contra isso. Muitos cristãos se levantassem contra isso. Mas o que acontecia? Qualquer cristão que levantasse a bandeira indo contra esse sistema, ele era convocado para trazer esclarecimentos, e caso o Vaticano exigisse retratação e a pessoa não mudasse de opinião, não se retratasse, ela era removida do cargo, caso fosse algum cristão que exercesse algum cargo eclesiástico. Na sequência, ela era julgada. Se fosse condenada, ela era excomungada. E após a excomunhão, ela era queimada na fogueira como bruxa, como alguém que não tinha fé. Então, todas as tentativas de mudar esse status quo, todas as tentativas de acabar com essa romanização, elas foram abafadas nesse período. Para citar um outro exemplo, se você já assistiu filmes como O Nome da Rosa, você vai se lembrar de detalhes desses também. Nessa época, não existia, o povo não tinha acesso à Bíblia. Você sabe que eu vou falar mais sobre isso numa próxima aula. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e uma parte dele em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Depois, a tradução do Antigo Testamento do hebraico, do aramaico para o grego, que era a língua do mundo conhecido da época, ela ficou sendo chamada de Septuaginta. Então, a Septuaginta era a tradução da língua hebraico-aramaica para o grego. Essa Bíblia escrita em grego, Antigo e Novo Testamento, ela foi traduzida para o latim, já na época da institucionalização. E agora essa tradução do latim ela é chamada de Vulgata. Então, a tradução da Bíblia que todo mundo aceitava nessa época era a Vulgata, que era a tradução para o latim. Mas qual que era o problema? Ninguém mais falava o latim. O latim, do tempo do Império Romano, ele deixou de existir, a não ser dentro da estrutura clerical da Igreja Romana. Então, a Igreja Romana passou a dominar o latim, e todo mundo que queria ser padre, sacerdote, ele era o estudioso do latim, mas o povo, de forma geral, não tinha acesso à Bíblia. A missa era rezada em latim, até algumas décadas atrás, era assim, até o Concílio Vaticano da década de 60 que mudou isso. Ainda existem algumas igrejas ao redor do mundo que rezam a missa no latim. Então, preste atenção, você na sua casa não tinha a Bíblia, não tinha acesso à Bíblia e muito menos acesso à língua original ou à língua que estava oficializada na época, a Bíblia. Você ia na igreja, o padre, ele não pregava e não dirigia a missa na língua que você entendesse, ele falava no latim. Então a pessoa ela não era instruída, a pessoa não tinha acesso aos estudos, aquilo que nós temos hoje. Então, um dos motivos que existiam aquelas estátuas, aqueles vitrais na igreja, era uma forma quase que didática de ensinar o povo. Que as pessoas iam para a igreja e viam lá a Via Crucis, cada etapa que Jesus sofreu, que era o único jeito que elas tinham acesso à Bíblia, acesso ao Evangelho, já que elas não tinham como ler na língua delas, na língua nativa, e também elas tinham a dificuldade de entender a língua que o padre estava rezando a missa. Então esse é o ambiente, esse é o contexto que a gente vive nesse período. Até que chega, então, o século XVI, o 1500,
quando os movimentos de resistência a esse modelo estão crescendo. Algumas pessoas hoje da chamada pós-modernidade criticam a igreja. Mas, queridos, a Idade Média não foi causada pela igreja. A igreja da época, a romanização da igreja da época fazia parte desse modelo medieval, desse modelo da Idade das Trevas, como muitos dizem. E se não fosse a igreja, o movimento de resistência, de protesto, talvez teria demorado muito mais tempo para o iluminismo fazer diferença. Então, quando se fala sobre o iluminismo, quando se fala que hoje em dia ser cristão é uma coisa retrógrada, as pessoas deviam conhecer um pouco mais da história. Porque, de fato, o que trouxe luz, o que iluminou as trevas da época, foi o movimento cristão que deu origem à Reforma Protestante. E foi esse movimento que trouxe a possibilidade de nós começarmos a viver como começamos a viver a partir do século XVI. Até então, muitos homens de Deus, mulheres de Deus foram excomungados, foram queimados em fogueira. Conta-se a história de, por exemplo, John Wycliffe, que ele traduziu a Bíblia para o inglês. E ele foi queimado numa fogueira por causa disso, junto com a tradução que ele havia feito. Então, toda tentativa de mudar esses ares, ela era sufocada pelo sistema da época, que, na verdade, era a continuação do Império Romano. Bom, chega 1517. 1517, um padre de origem alemã chamado Martinho Lutero. Ele era do clero católico, ele era um doutor, tinha estudado no Vaticano e era um pároco, era um pastor lá no interior, no castelo do Reino da Alemanha. E ele, vendo o que estava acontecendo na época, ele fica muito indignado. Não sei se você sabe, mas o Império Alemão nessa época era muito pobre, existiam bolsões de pobreza e Lutero convivia numa comunidade assim. E nessa época está crescendo muito no meio romano as chamadas vendas de indulgências. Nessa época, 1500, está sendo construída a igreja de São Pedro lá no Vaticano. E aí, muito dinheiro é usado para isso. E aí, o que acontece? Começa-se a venda das indulgências. O que é indulgência? Indulgência é um perdão. E na tradição católica, o Pedro é o primeiro papa, e como na tradição católica Jesus deu as chaves dos céus para Pedro, então na tradição católica, Pedro tem autoridade para deixar entrar no céu quem ele quiser. E por consequência disso, Pedro sendo o primeiro papa, os outros papas também têm essa autoridade. Então o papa tem autoridade para abrir o céu para quem ele quiser, na tradição católica. E aí, essas indulgências é quando o Papa escrevia uma carta, endereçada, por exemplo, Ednei Berthelot, recebendo a indulgência papal, e por isso, então, ele está garantido no céu. Essas indulgências, santas indulgências, elas começaram a ser dadas por trocas de grandes ofertas, para que a estrutura lá do Vaticano fosse completada. E aí, nesse período, a história conta que delegações de bispos com nomeações papais saíam com cartas de indulgências assinadas pelo Papa, mas sem nome. E de acordo com as ofertas e de acordo com as necessidades, os bispos nominavam para quem eram aquelas cartas. Conta a história que um dia Martinho Lutero foi falar para um paroquiano dele que o cara estava vivendo de forma dissoluta, que o cara estava bêbado, e esse camarada, que era ovelha do padre Martinho Lutero, tirou do seu bolso uma carta, e nessa carta, então, ele falou assim, olha, eu já estou garantido, eu tenho a minha indulgência eterna. Isso deixou Lutero muito revoltado, porque, dentre outras coisas, o povo dele não tinha acesso, da forma geral, a adquirir essas indulgências. E aí, Martinho Lutero, ele escreveu 95 teses. Naquele tempo, você sabe, ainda não tinha a imprensa,
A imprensa ela foi desenvolvida por Gutenberg e ele é contemporâneo de Lutero e também é conterrâneo. Gutenberg também é alemão. E aí o que acontece? O Martinho Lutero, ele escreve 95 teses protestando contra esse sistema de comércio dentro da igreja. Se você acessar a internet, você vai descobrir lá as 95 teses. Tem teses do tipo: se é verdade que cada moeda que cai no cofre da igreja tira uma alma do purgatório, por que o Vaticano não pega todo o dinheiro que ele tem e limpa o Vaticano, e limpa o purgatório? Essa é uma das teses. Então, Martinho Lutero, desculpe, Martinho Lutero, ele escreve essas 95 teses, protestando contra esse sistema mercantilista que a Igreja Romana estava vivenciando nessa época. E aquele tempo, como não tinha ainda a imprensa como nós temos hoje, não tinha jornal, era comum quando você queria publicar alguma coisa, você pregar em lugar de muito trânsito público, porque todo mundo ia ver. Daí que veio a origem do pregão, da Bolsa de Valores, né? Aí o que Lutero faz? 31 de outubro de 1517, véspera do dia de finados, época em que todo mundo ia para a igreja. Ele prega as 95 teses nas portas do castelo, da cidade ou do reinado ali, daquele cantão de Wittenberg, na Alemanha. E aí, naqueles dias, todo mundo passando por ali para ir para a igreja, teve acesso a essas teses. E isso, você imagina, provocou um reboliço. E esse reboliço chegou até o Vaticano. E o Vaticano, então, questionou Lutero. Mandou que ele se retratasse. E ele não se retratou. Falou, não abro mão desse meu posicionamento. Ele foi chamado para ir para o Vaticano, para Roma, para prestar esclarecimentos. Ele não foi, porque era comum nessas viagens para o Vaticano a pessoa ser morta ou na ida ou na volta pelos ladrões da estrada. Então Lutero, ele se protegeu, e um detalhe que nós cremos que Deus estava no controle de todas as coisas, Lutero ele foi protegido pelo rei da Alemanha, porque essas teses escritas por um padre católico que tinha conhecimento teológico, dava respaldo para o rei da Alemanha e contra o poder temporal do Vaticano, do Império, do Papa. E aí, então, o Lutero foi protegido pelo seu rei, o rei da Alemanha. Lutero foi julgado, foi condenado pelo Vaticano, foi excomungado, mas não foi morto, porque ele se escondeu. Nesse período que ele estava recluso, escondido, ele começou a traduzir a Bíblia, porções da Bíblia do Novo Testamento, ele começou a traduzir para a língua alemã. E aí, com o surgimento da tipografia, Gutenberg, essas traduções começaram a se popularizar. Aqui eu estou contando para você o lado ou a vertente luterana que aconteceu na Alemanha. Mas como eu disse para você, a coisa estava efervescendo em muitos lugares. Teve o Zwinglio na Suíça, teve Calvino, outros movimentos, tem os valdenses na Itália, no interior da Itália. Outros movimentos vão surgindo debaixo agora do guarda-chuva do protestantismo. Então, o protestantismo surge como uma identificação mais nacional. Os movimentos na Inglaterra, na Suíça, na Itália, esses movimentos na Alemanha, eles surgem todos debaixo do guarda-chuva do protestantismo. Então, uma data importante para nós, 31 de outubro de 1517, portanto, 500 e poucos anos aí, 507 anos, né? 517 anos, é isso? Agora eu me confundi. Mas quando esse movimento surge, ele toma esse corpo e surge então as igrejas protestantes ao redor de toda a Europa. Para terminar nesses próximos minutinhos aqui, eu vou só dar um spoiler para falar do movimento metodista. Nesse tempo da Reforma Protestante, a igreja anglicana, que era a igreja oficial inglesa
subordinada ao Papa. Até então a igreja anglicana era uma igreja também romana. Essa igreja, através do rei Henrique VIII, ele rompe com o romanismo e adere ao protestantismo. Aqui é uma história bonita, grande também, com muito sangue, às vezes isso não é tão bonito, com certeza, mas a igreja anglicana, que ela durante muito tempo foi autônoma nos primeiros séculos, mas com a catolicidade do cristianismo, ela se tornou também uma igreja romana. O rei Henrique VIII, ele faz o ato da supremacia, em 1534. O que é isso? Ele pede para todos o clero inglês assinar o ato de supremacia, reconhecendo que o rei da Inglaterra era o cabeça da igreja. Então todo o clero romano, inglês, assina esse documento. O rei Henrique VIII, de posse disso, ele declara que a igreja não era mais submissa a Roma. E ele torna a igreja anglicana, cujo cabeça é o próprio rei, ele torna a igreja anglicana uma igreja protestante. Ele rompe com o Vaticano. Alguns dizem que ele teve outros interesses, porque ele queria ter um filho para herdar o trono, mas a Catarina de Aragão, a sua esposa, só dava filhas para ele. E ele queria ter um filho com a Ana de Bolenha, que era a sua amante. E ele, quando rompe com o catolicismo, ele declara o divórcio dele, já que ele é o cabeça da igreja, ele se casa com a Ana de Bolenha, para ter filhos com ela, mas acaba tendo filhas, né? A sorte dele não foi tão grande, a estratégia não foi a melhor. Mas aí a igreja anglicana, ela teve no período aí, nesse período de 1530 até 1600, muitas idas e vindas. De acordo com o monarca inglês, a igreja durante um período voltou para o romanismo, outro período ficou como protestante, mas o fato é, para resumir esse período da história, que até os dias de hoje a igreja anglicana ela é uma igreja protestante. Ela tem todo o seu ritualismo, ela tem muitas similaridades com a igreja romana, mas a igreja anglicana, a igreja oficial da Grã-Bretanha, a igreja oficial da Inglaterra, ela é uma igreja protestante. E vem dela a ramificação que deu origem ao movimento metodista. E na próxima aula nossa, a gente vai falar sobre isso. Queridos, que bom podermos conversar sobre história. E eu sempre falo da importância da história, porque a história serve para que nós aprendamos a corrigir os erros do passado. E quem está escrevendo a história agora somos eu e você. Que nós escrevamos uma história de bênção, uma história de cuidado mútuo, uma história onde o evangelho vai ser proclamado através da minha vida e da sua vida. Eu quero orar por você. Se você puder, ore comigo. Deus, eu quero te agradecer por este momento, eu quero te agradecer por este grupo que está aprendendo da tua palavra. Eu quero te pedir, Deus, que a tua graça transborde e que tudo aquilo que a gente vê de coisas não tão boas que aconteceram na história, que sirvam de exemplo para nós escrevermos uma história conforme a tua vontade, para nós escrevermos, Deus, a continuidade da igreja de uma forma centrada na tua palavra. Nós oramos assim, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.